Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos que acompanham a partir de agora mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais este programa. No programa de hoje a gente vai até São Carlos, no interior de São Paulo. Em São Carlos temos Almeida Júnior. O Almeida Júnior que vai conversar com a gente. Almeida, obrigado, gratidão por essa oportunidade de estar conversando com a gente, Almeida Júnior. Opa, tudo bem com vocês, pessoal? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre atendimento fraterno, algo que escrevemos há algum tempo, e tem um livrinho da Federação Espírita Brasileira, um livro curto, viu, Daniel? Um livro curto, não é grande, não dá 100 páginas, dá para ler numa tapadinha num final de semana. Nós vamos abordar alguns tópicos sobre isso, porque é algo que está previsto nos atendimentos dos centros espíritas e pode ajudar muita gente, viu, Daniel? Essa é a ideia. Olha, então, antes da gente começar a falar de atendimento fraterno, eu queria ouvir, para aqueles que estão aqui acompanhando Sensibilidade, Almeida Júnior, por Almeida Júnior. Fala um pouquinho, se apresenta para a gente, por favor, Almeida Júnior. Pois, vamos lá. Meus caros, assim, eu sou médico, né, de formação, sou cirurgião, sou espírita desde o meu nascimento, tive pais espíritas. Ou seja, é a vivência dentro de um centro espírita atrelado aos estudos de todos esses anos, mas a profissão que escolhi tem possibilitado enriquecer muito a atual encarnação. Minha e de outras pessoas, espero eu, que passam pelas minhas mãos, pelos nossos modestos conhecimentos e pelas formas pelas quais estamos a atender. Não é demais dizer que o nível de adoecimento e o período que nós estamos passando no nosso planeta de regeneração, tem trazido uma série de circunstâncias aos quais todos nós estamos envolvidos, viu, gente? E uma boa parte de nós, inclusive este que vos fala, viu, Damião, escolheu essa prova, essa possibilidade de auxiliar os seus irmãos de alguma forma a conseguirmos passar com um pouco mais de suavidade as provas que a nós estão sendo apresentadas, viu, meu caro? Esse é o objetivo. Ou seja, vocês vão estar vendo e vão estar me tolerando um pouco mais acerca desse assunto. Nós vamos abordar assuntos de natureza técnica, que naturalmente serão respaldados e guardados, nós não vamos invadir áreas, não serve para isso, e assuntos de natureza espírita. Esse é um casamento que dá certo, viu, gente? É legal, algo que me agrada. Olha... Então, a partir de agora, vamos acompanhar Almeida Júnior falando de atendimento fraterno. Você, Almeida Júnior, por favor. Boa. Vamos lá. Pessoal, assim, nós falamos alguma coisa sobre o livrinho da FEB. Não é um livro comprido, é um livro tranquilo. E nós vamos encurtar, vamos ser bem shorts, bem resumo, para ver se nós conseguimos aproveitar o melhor o nosso tempo. Fizemos um seminário recentemente, Matão é um grande berço da doutrina espírita, né? Nós recebemos o gentil convite e passamos lá um período grande com vários trabalhadores de casa, conversando bastante sobre esse assunto. Então, vamos lá. Primeiro, local é importante para atendimento fraterno? Importante é. Significa que eu posso fazer um atendimento fraterno numa boate, escutando o som na última? Então, não é o ideal, mas existem circunstâncias de necessidades, até urgências, tentativas de suicídio, onde eu já fui obrigado a atuar, aonde algumas premissas do que nós vamos estar falando aqui vão estar valendo. Aliás, elas valem em todos os lugares. E o bom de falar da doutrina espírita é que a Constituição vale do mesmo, não importa o lado, né, Daniel? Ou seja, nós estamos encarnados hoje, um dia estaremos desencarnados, mas a Constituição é a mesma, ou seja, não há que se falar e não conhecemos as leis. Então, quando dizemos que a justiça verdadeira é de Deus, é mesmo, porque ela não mudará de um plano para outro, inclusive estando nesse.
Quando nós reclamamos da justiça terrena, na verdade, ela também está dentro da justiça divina, em algum grau. Mas isso é uma outra estrada, uma outra palestra, uma outra conversa, uma hora falamos, ou outro falará sobre isso. Muito bem. Falamos de local. O ideal, então, é um centro espírita, exatamente porque é o ambiente adequado para isso. Qualquer um pode fazer? A princípio, sim. A princípio, sim. O que seria necessário? Ora, que ele tenha uma formação sólida em doutrina espírita, e seja uma pessoa a qual também tem uma formação sólida em humanidade. Bom, mas aí fica difícil, nenhum de nós talvez se enquadre nisso. Pois é. Mas aí nós somos presenteados pelos espíritos superiores em uma condição de podermos, quem tem pouco, também ajudar outro, que também precise de um pouco. Às vezes ajudamos até muito, sabe-se lá. A quem se destina? Nós podemos fazer restrição a alguém que pede um atendimento fraterno em um centro espírita? Resposta rasa, fácil, rápida, tranquila. Não. Entrou pela porta de um centro espírita é porque está precisando de ajuda. Então já vamos falar de cara, Damião. Primeiro recado. Se entra uma pessoa vestido de mulher e não o for, e tiver um nome masculino, ou o inverso, de nós não deverá sair nenhum gracejo, sorriso, piada, ou qualquer comentário desairoso. Absolutamente. Ali estará entrando um irmão ou uma irmã que precisa da vossa ajuda. Guardaram. É importante, gente. Quebrar preconceitos faz parte do espírita. Quem faz o atendimento fraterno, então, meu Deus, é como tratar aprendermos com um professor chamado Jesus e procurarmos, pelo menos, tentar imitá-lo, já que falar como ele tem muita gente falando. Difícil mesmo é agir como ele. Isso tem até bem pouca gente agindo. Então, na verdade, amar para nós será dar a alguém a paz que o mundo tira. Oh, frase boa, viu? Frase interessante essa. Porque, na verdade, se nós pegarmos o livro O Céu e o Inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, na sua primeira parte, no seu capítulo 6, ela tem um aspecto curioso na seção 23. Ela diz assim, vamos lá. A crença é um ato de entendimento e, por isso, não pode ser imposta. Olha só que frase. Então, tudo bem. Então, na tua frente vai entrar gente de várias religiões, ou até sem nenhuma, não importa. Ou por que não dizer mais de uma? Se durante certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, até mesmo saudável, chega um momento em que se torna perigoso. Uau, que frase é essa? Que isso? Quer dizer que foi saudável? Sim, sim. Nós tivemos um caso de um senhor, a esposa dele procurava um dos centros ao qual trabalhamos, auxiliamos, e ele bebia muito. E explicamos para ela a necessidade, e ele foi fazendo o tratamento, até assistindo as palestras. A leitura tinha um pouco mais de dificuldade, não era habituado à leitura. E durante esse período de tempo, ela parou de frequentar. E um dia encontrei com ela, Damião, no supermercado. Cidade do interior tem essas coisas, né? Então, eventualmente, encontramos com alguém aqui ou acolá. E encontrando, ela me fez um cumprimento, conversei com ela rapidamente. E vosso esposo, como está? Ela disse assim, então, doutor, eu acho que ele está curado. Curado? Curado para nós, Damião, quando falamos de vícios, é uma palavra que não existe. E isso vai abrir outra estrada, que é falar sobre dependência química. Álcool, na verdade, também é um tipo de dependência. Tabagismo também é um tipo de dependência. Comer demais também é um outro tipo de dependência.
tudo isso sozinho cabe uma palestra. Então, quem tiver um atendimento fraterno, garantidamente pegará alguém em alguma destas circunstâncias que eu estive a falar, sabe? Importante que se diga isso. E ela me disse o seguinte: olha, nós somos de uma outra igreja, e nessa igreja, quem estava cuidando falou assim: olha, o senhor vai morrer. E ele ficou com medo e parou de beber, Daniel. Sabe o que significa isso? É a primeira parte dessa resposta que está na sua sessão 23, que eu acabei de falar no capítulo 6. Ou seja, se durante certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pode ser inofensivo, até saudável. O que significa isso? Até por medo tem gente que para de beber, de usar drogas ou de cometer algum ato ilícito. É um estado mais primitivo, né, de aprendizado. Agora, a longo prazo, isso se torna perigoso, porque tem pessoas que se utilizam disso. Compreende? Então, muito bem. Então, nós percebemos que se a frase vale para as duas situações, se no Espiritismo nós aprendemos que nós evoluímos em todas as circunstâncias, que o espírito jamais retroage, óbvio será então entender que se o ensinamento de alguém melhor do que nós está correto, quem mudou fui eu. E é assim que tem que ser. Então, algo que para mim era um dogma até saudável no passado, hoje não o é mais. Talvez até prejudicial. Essa é a razão pela qual, no atendimento fraterno, temos que ser cuidadosos com quem estiver à nossa frente. E nós vamos abordar isso também. Ou seja, nós temos que trabalhar conforme a situação que se avizinha para nós. Olha só, se tivesse que falar uma frase só, Daniel, sobre isso, eu diria o seguinte, ó. Tem uma frase que diz assim, ó, vamos lembrar tudo. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se, vou chegar perto da tela, paciência. Chico Xavier. Opa, agora sim. Paciência. Quando tu queres ajudar alguém, tu tem que estar lá no teu atendimento fraterno e ser paciente. Porque a pessoa não está lá para lhe dar parabéns. Não estará lá porque ela está pulando de felicidade e ganhou da loteria esportiva. Muito pouco provável que assim aconteça. Ela está lá porque está sofrendo. Então, tu vai estar com um rosto sereno, vai aguardar a pessoa falar tudo que ela tem para dizer, e de uma maneira compassiva, tom de voz é importante, calma e equilibrada, tu vais auxiliando a ela tomar decisões. Não será você que tomará. Não serve para ti. As decisões são de caráter pessoal e há que se respeitar o livre-arbítrio. Aliás, essa é uma das razões pelas quais há certos comportamentos que nós vemos em doutrina espírita que não são adequados. Isso está no livro, não é minha opinião pessoal, não, lá da Federação Espírita Brasileira. Tá? E isso, quer um exemplo? A pessoa passa por uma série de desequilíbrios de natureza psíquica, ou de natureza espiritual, às vezes um processo obsessivo, muito comum, aliás. E aí chegou aos meus ouvidos, por exemplo, uma senhora que tem um filho dependente químico, e ela foi em um determinado local, e no local falaram assim, olha, precisa desenvolver a mediunidade, porque senão ele vai sofrer muito mais com isso. Não se fala isso. Ainda que o problema esteja atrelado a algum tipo de desequilíbrio de natureza mediúnica. Temos que evitar esse tipo de fala. Por quê? Porque a pessoa pode ter receio, pode ter medo, pode não querer, pode sim ter um tempo para pensar sobre esse assunto, ainda que sofra. Vocês acham que eu não tenho ninguém que fuma? Eu tenho. Acha que eu não explico no consultório os males do cigarro? Explico. Pergunte a mim se não tem gente que continua a fumar. Tem.
Eu não tenho pessoas que têm obesidade, e a hora que digo que é necessário fazer uma dieta, e a pessoa diz, é por causa da minha tireoide. Até tem casos de tireoide, tem alguns casos, mas são minoria. Minoria. Alguns dados da literatura não falam em 2 a 3%. Então, nós temos um calhamaço de pessoas com problemas de tireoide. Na verdade, o que é necessário, Damião, é uma avaliação honesta. Como disse Sócrates no tempo de Delfos, ou seja, só sei que nada sei. O oráculo de Delfos, né? Provavelmente uma passagem de natureza mediúnica do passado com altíssimo nível filosófico. Aliás, é utilizado na filosofia fora da doutrina espírita. Que bom que também o é. Não tem problema com nós, não temos problema com isso, não. Quando a pessoa faz essa reflexão, ela começa a melhorar. Ela começa a perceber por que o doutrina espírita chama-se fé raciocinada. Kardec. Ô, chique. Quando ela tem esse tipo de noção, as coisas começam a caminhar de uma maneira mais tranquila. Ou seja, como tu poderia dizer, pense que tu és um imã humano, constantemente atraindo aquilo que tu falas, pensa e sente. Porque é. E temos que, portanto, tomar cuidado com as nossas formas de pensar, com as nossas formas de agir, com as nossas formas de trabalhar. E esse tipo de situação acaba, assim, trazendo dificuldades. Vamos citar um autor, assim... nem espírita é. Vamos lá. Como sou pouco, vou até falar perto da tela, sei pouco, faço pouco que me cabe, me dando por inteiro. A frase é de Ariano Suassuna, grande escritor brasileiro. Sou pouco, humildade. Sei pouco, humildade. Faço pouco, restrição pessoal. Nós sempre poderíamos ter feito algo de melhor. Me doando por inteiro. Isso é praticamente uma definição, do ponto de vista literário, o comportamento do espírita responsável. Ele sabe pouco, conhece pouco, e de todo pouco que ele faz, ele tenta fazer tudo aquilo que consegue. Isso é ideal. Ou seja, quando a pessoa toma esse tipo de conhecimento, a pessoa começa a entender e a crescer. Por que o desencarne de entes queridos deve ter, em algum momento, a sua necessidade? Em algum momento, as suas particularidades. E o desencarne de entes queridos está atrelado, garantidamente vocês vão atender alguém nesse sentido. Garantidamente. Uma vez eu estava em um hospital e havia uma pessoa da enfermagem. Eu estava trabalhando, escrevendo, acabei de ver os pacientes, escutei alguém chorando. Aí uma outra amiga dela disse assim, deixe para lá isso aí, doutor. O ex dela morreu, não tratou bem ela, não sei nem por que ela está chorando. Olhei para a moça, falei, posso falar com ela? O senhor que sabe. Então fui lá falar com ela. E aí falei para ela, querida, acontece. E eu vou explicar para você algo assim, bem curioso. O importante na vida não é só aquilo que passou. Então, não serviu para nada? Não serviu bem. Serviu para que tu formasse uma família, ainda que durasse o tempo que durou. Serviu para que conhecesse como funcionam as pessoas. Serviu em aprendizado. Não tem castigo vindo de Deus. E a moça me olhou, enxugou as lágrimas, sabe, Daniel? Ou seja, a visão da doutrina espírita acerca disso é de construção. Ela olha um ato construtivo. Por algum motivo aquele casamento ou aquela união não deu certo, não quero dizer que não sirva para nada. Tem uma outra frase boa que diz assim, tudo passa, chuva passa, tempestade passa, até furacão passa. Difícil é saber o que fica. Milor Fernandes. Importante. Quanto mais materialista a pessoa for, ou menos com os pés fora do chão ela estiver, mais chance ela precisa. Então, tu precisas também, quando for conversar com alguém, se a pessoa tiver
com raiva. O ódio cega, viu, Daniel? O ódio cega. Aquilo que não está bom pode piorar mais um pouco. Inacreditável. Por isso que eu atendi uma outra pessoa, logicamente não falaremos em nome, ela estava brava, dizendo que o marido dela havia traído. Então ela está inflamada. Tudo que eu for falar naquela ocasião, se eu for citar para ela, pergunta 116 do Livro dos Espíritos, ela não vai guardar. Eu citei essa pergunta algum tempo depois, cerca de uns 60 dias, quando ela estava mais calma, desinflamada, né? Explicando para ela que as pessoas dão o que tem, que aquilo é temporário, e que o parceiro ou o marido as coisas acontecem assim. O que não torna essa pessoa uma má pessoa. A visão é de aprendizado. Joana de Ângeles tem uma frase bonita sobre isso. Ela diz assim: feliz daquele que olha para outra pessoa como um ser que pode ser melhorado. Olha que coisa doida. Olha que frase. Porque quando tu olhas como alguém que pode ser melhorado, Damião, não tem inimigo. Não tem inimigo. A visão de um espírito superior a nós é essa. Ele não enxerga em ti um inimigo. Olha que maldoso, olha lá, ele não devia ter. Ele não fala nada disso. Porque ele sabe que em algum momento tu vais aprender com isso, tu melhorarás com isso. Por isso essa frase de Milor Fernandes, estou citando gente que nem espírita é. Olha só como são as coisas. Tudo passa, chuva passa, tempestade passa, até furacão passa. Difícil é saber o que sobra. Quando o otimista espírita enxerga isso, ele vai perceber que não é que não serviu para nada, serviu para alguma coisa. Assim como aquela outra senhora que estava inflamada na primeira ocasião, tu pode mudar a fala. O atendimento fraterno, tu adequas a tua fala ao nível intelectual da pessoa que está à vossa frente e a situação emocional pela qual ela está passando. Como assim? A primeira fase, ela está brava, ela acabou de descobrir. Está brava, quer quebrar tudo, jogar tudo para cima. Então, é o caso de parentes difíceis. Quase não tem, né? É difícil de achar. Então, para essa, a frase é outra. E a senhora, falei, olhe bem para mim. Como eu disse a vocês, não adianta eu citar a pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Não adianta. E a senhora, algum dia, o seu marido ou ex-marido, não sei, vai melhorar o suficiente, até vai se tornar um espírito puro. Sim. Então a senhora faça o seguinte: viva como se tudo fosse uma despedida, minha senhora. Ficou olhando, sabe, Damião, sem entender muito bem. Porque minha senhora, um dia ele vai desencarnar. Isso aconteceu por aqui recentemente. Um caso muito semelhante a esse. E foi a primeira situação onde eu vi a ex-esposa chorar copiosamente e lembrar-se do tempo que durou. A visão, é necessária a morte física para que muitos de nós consigam enxergar como isso demora um pouco para passar. Então não tem a ver com o fato, Damião, tem a ver com a maneira como nós enxergamos o fato, não? Olha só, uma outra dela, um casal novo, vou ver se eu encurto isso, para ver se isso demora mais de 1 hora, gente, 1h30. Um casal novo, se conheceram novinhos, 18, 19 anos, se casaram, etc. E lá para frente as coisas caminharam de outro jeito. E ela dizia que queria ser delegada de polícia. Que era o sonho, etc. Então ela começou a estudar, etc. E a hora que ele se separou dela, conheceu lá uma outra pessoa, ela dizia assim: doutor, eu quero bastante poder mesmo para pegar esse tipo de gente. Aí eu falei: deixa eu esperar se ela acabar de falar. Aí ela parou de falar. Atendimento fraterno. Você precisa de poder apenas quando quer fazer algo prejudicial, porque, caso contrário, o amor é suficiente para fazer tudo. Ficou olhando para mim, guardou o que eu falei, minha senhora. Essa frase não é minha, essa frase é de Charles Chaplin. Na maioria das vezes as pessoas pedem poder e o poder não serve para fazer o bem, minha senhora.
Então, quando nós não conseguimos muitas das coisas que pedimos, é livramento. Não é a falta de merecimento, às vezes é a presença do merecimento. Ou seja, é necessário nós compreendermos que faz toda a diferença isso. Isso nós vamos encontrar como provas e expiações, por exemplo. Lembram lá no comecinho, para quem está estudando, sempre bom falar. Gente, eu vou estar falando do capítulo 4, do capítulo 6, da Revista Espírita de 1874, 1866, 1867. Estou também falando no seu capítulo 23 do Céu e o Inferno. Céu e Inferno, tirei o O. É importante falar, viu, Daniel? Porque tem sempre gente que vai aproveitar e dar uma estudada. Legal. E como as exposições são docenciais e assistenciais, é legal para que a pessoa possa aproveitar da maneira que puder, né? O que quiser. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, cuidadores, AIDS, doença degenerativa, distúrbio mental, coma, nem tudo que parece tragédia ou é. Lembrem do caso do Chico Xavier, com a senhora que tinha 2 filhos. Lembrem disso. Ou seja, ela estava preocupada com o filho aleijado, com problemas nas pernas, e ela já idosa. E, na verdade, Emmanuel disse para Chico, ele está me soprando que o problema é com o outro filho, o advogado. E ela fica com os olhos desse tamanho. Ela não tinha dito para Chico que ela tinha outro filho? Nem que dirá que era advogado. Resumidamente, aquele primeiro filho que a preocupava estava já atendo com aquela expiação, e aquele não preocupava os irmãos do mundo espiritual, mas o outro preocupava. Significa que nós temos que ser cuidadosos. A oportunidade de reencarnar em um corpo saudável é a recompensa de alguns anos de sofrimento terreno, poupando séculos de sofrimento no mundo espiritual. Uau, que frase. Então, quando nós reencarnamos em um corpo doente, não saudável, é exatamente a situação pela qual se avizinha. Nós não devemos fazer uma observação, coitado. Não é para isso. A doutrina espírita não coloca vitimismo nisso. Agora, vou dizer uma outra frase de uma outra trabalhadora. Estou dando mais rápido, viu, Daniel? Para ver se nós conseguimos fazer caber no tempo. E ela trabalha, se esforça, tem um monte de problemas, e disse para ela o seguinte: minha senhora, não me diga que a senhora atrai o que você é. Se você for bom e atrair os maus. E se você for honesto e atrair os mentirosos. E se for leal e atrair quem trai. E se for bom de coração e atrair os duros. Você nem sempre atrai o que você é, senhora. Acalme-se, ela olhou. Assim ficou com os olhos arregalados. Às vezes a senhora atrai pessoas que precisam desesperadamente exatamente daquilo que a senhora é. Nossa, que frase. Quer dizer que eu posso fazer tudo de bom e as coisas não caminharem bem. Isso não quer dizer que seja uma punição ou que a doutrina espírita não sirva. Exato, minha senhora. É exatamente o inverso. A senhora é o tronco para muita gente que está se afogando no rio. Isso acontece com relativa frequência. Eventualmente, como quando vamos em alguma outra casa espírita, alguém eventualmente troca e às vezes até fala mal de uma casa espírita. Não é adequado, né, gente? O melhor é assim, lembra que a igreja que você vai, ou o centro espírita que frequenta, ou a sinagoga, vamos abrir essa conversa, né? Na verdade, não é o lugar que tu vais, é o lugar que tu és. Isso eu gostaria que ficasse claro isso, viu? E algumas recomendações, né, Damião? Não atender incorporado, o trabalho é para encarnados, gente. Lógico que influenciado todos estamos, mas ele não é para isso, né? A finalidade não é essa. Se por acaso nós pensamos também com mediunidade e saúde, é importante palestra, cuidado, zelo, comportamento, né? E a maneira de falar, né? Quem perde a simplicidade perde o endereço da paz. Chico Xavier. Frase bonita, né? Simples, né? Como ele era. Ou seja, quem perde a simplicidade perde o endereço da paz. Privacidade não exige porta trancada, gente. Atendimento fraterno tem hora para começar.
hora para acabar. E não é consultório médico. Cuidado com isso. Cuidado com comentários. Não tem a finalidade de substituir médico, psicólogo, ou o que quer que seja, psiquiatra. Não é para isso. A finalidade é um suporte de natureza emocional que é adjunto em relação ao tratamento médico terreno. Então, não é sua função interferir na conduta pessoal de ninguém. Eu gostaria que vocês guardassem isso. É comum a pessoa se afeiçoar com alguém no atendimento fraterno. Recuse gratificações ou distinções. Por favor. Lembra de Otávio? Dos Mensageiros? Está lá o filme. Certamente um monte de gente assistiu. Tome cuidado com isso. O local também não é um confessionário, gente. Importante dizer, viu? Se você não ouviu os dois lados de uma história, fique em silêncio. Cuidado com isso. Verdade tem um ponto, o outro ponto, e ela, pura, correta, sem nenhum tipo de interferência terrena. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque é importante. Resumidamente, isso, nós temos que atuar como Jesus, que foi um professor para nós. Eu estou aí com mais ou menos, deixa-me ver quantos minutos nós temos aí. 31 minutos, ainda dá para abordar alguma coisa. Falei bastante de poeta, né? Se você pega, por exemplo, pegue Braulio Bessa, né? Estou citando gente que não é espírita, gente, de propósito. O espírita, ele abre o conhecimento, ele saberá filtrar com tranquilidade, sem nenhum arrombo de paixão, aquilo que se vê, né? Então, nós percebemos que escutar, ouvir, conversar em voz baixa, educada, equilibrada, com hora para acabar, hora para começar, sem receber nenhum gracejo, nenhum dinheiro, nenhum presente, nada que possa interferir materialmente. O pagamento do trabalhador espírita é exatamente a satisfação de ter ajudado o teu próximo. Esse é o nosso pagamento. Mesmo porque nós sabemos que o que é importante no mundo espiritual, nem de longe, é alguma coisa que se assemelha a numerário. Não é para isso. E para isso é necessário aprender a amar. Vamos ver se eu lembro tudo? O amor ideal. Repare que tanta gente no mundo corre em busca do amor. Alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário, a quem ligue para a idade, para a raça ou religião, mas quem... Perdão aqui no celular aqui. Há quem ligue para a idade, mas quem busca a perfeição não busca o amor de verdade. O ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critério, o amor tem seus mistérios, deixa a gente atordoado. Você sai à procura e, ao invés de achar, acaba sendo achado. Quando o amor lhe acha, não tem para onde correr, finda logo essa besteira de 1000 coisas para escolher. Finda logo todo preguiçoso e, como se no meu peito coubesse o mundo inteiro, com todo tipo de gente, e aceita que o diferente é só alguém verdadeiro, parecido com a gente. Percebe que a estrada é repleta de amor, e você, essa jornada, vai sorrir, vai sentir dor. Vai errar e acertar na peleja e encontrar um sentimento real. Uma dica, companheiro: se o amor for verdadeiro, esse já é o amor ideal. Gosto demais. Braulio Bessa é um compositor nordestino de Fortaleza. E vale a pena nós falarmos sobre isso, porque exatamente baseado nisso nós começamos a entender o resto, começamos a compreender como isso tudo funciona e de que maneira isso é trabalhado. Então, se nós pegarmos também, quer ver, o amor.
O amor novamente, né? Deus deu de presente para o homem o amor, o amor e o casamento. Ou seja, o diabo invejoso transformou o amor em casamento e a fé em religião. Então, vamos lá. Isso é de 1865, Machado de Assis. Ou seja, então, Deus deu de presente para o homem a fé e o amor, e o diabo invejoso, falando agora corretamente, retinho, né? Transformou a fé em religião, não são a mesma coisa, hein? Não são a mesma coisa. E o amor em casamento. Olha que coisa. Machado de Assis. Na verdade, Joaquim Maria Machado de Assis era negro, epilético, baixo, casou-se com uma balzaquiana, vítima de toda sorte de preconceitos, e mesmo assim conseguiu superá-los à medida do possível e trazer para nós os conhecimentos. É bom falar sobre essas coisas, sabe, Damião? Porque estamos também abordando, junto no bojo, junto dessa estrada, preconceitos, a visão do próximo, falamos de preconceitos de natureza racial, falamos de preconceito econômico, falamos de preconceito de natureza sexual, etc. A quem fará o atendimento fraterno é tratar o outro irmão como irmão mesmo. Tratar como irmão não é mais ou menos irmão. É irmão de verdade, gente. E tratar como irmão de verdade significa compreender que essas nuances, essas diferenças, elas guardam uma relação importante com o nível de conhecimento que nós temos, pouco ou muito. E exatamente nessa situação acabamos colocando as coisas em uma outra estrada. Às vezes não conseguimos nem diferenciar bem uma coisa da outra, né? A maneira de falar. O Braulio Bessa diz também que o amor tem gosto de seringueira madura. Ou seja, na verdade, não cheiro pó, cheiro cangotes. Ou seja, a maneira de tratar significa em absorver o que a outra pessoa tem de bom, o que a outra pessoa lhe ajuda, o que a outra pessoa colabora, o que a outra pessoa pode te oferecer. Pensando desse jeito, nós começamos a entender, então, que do ponto de vista doutrinário fica mais fácil começarmos a entender que depende mais de nós e nosso comportamento em oferecer ao nosso próximo aquilo que temos de melhor. Como o trabalho de passes. Trabalho de passes. O trabalho de passes assemelha-se a uma transfusão sanguínea. Tem algumas diferenças importantes, obviamente. Mas a transfusão sanguínea, tu não pergunta se a pessoa, na verdade, em situação de urgência, se ela quer, ela precisa. E quem está oferecendo está doando o seu sangue, com tudo que lá dentro tem. Logicamente que para esse tipo de situação, em um local sério, exames são feitos para que não se passe doenças, tem uma finalidade benfazeja. E quem está fazendo isso está oferecendo o que tem de melhor, fluídico mesmo. Por isso que a água fluida é importante no centro espírita. Não é incomum, não é, Damião, nós encontrarmos pessoas que experimentam a mesma água fluida, colocada em cada copinho, pela mesma pessoa, aparentemente do mesmo jeito, mas que quando são ingeridas por outras pessoas, têm gostos diferentes. Na verdade, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele acaba até nos ajudando a entender melhor como as coisas funcionam, né? Pensando desse jeito, vamos lá, vamos falar um pouco mais poética, ajuda para tornar a modesta exposição um pouco menos árida, não? Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriado, ter um bichinho de estimação, ser grato e compreender que um dia nós vamos morrer. E sinta que na despedida que as coisas simples da vida nos dão força para viver. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso com calma, porque tem muita gente que perde a encarnação, Damião, correndo atrás do dinheiro, desesperadamente, correndo atrás de bens materiais, de uma maneira absolutamente danosa, tóxica. Né? Então, vamos falar de novo. Uma carta escrita à mão, não tem mais hoje, né?
achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter um bichinho de estimação, ser grata, compreender que um dia vamos morrer e sentir na despedida que as coisas simples da vida nos dão força para viver. Gostaria que prestassem atenção nisso. Chico Xavier era simples, alguém semi-analfabeto, que escreveu mais de 400 livros, ofereceu a mediunidade sem ganho econômico e, da maneira que conseguia, auxiliava os outros de uma maneira muito tranquila e equilibrada e conseguia se desvencilhar dos problemas de uma maneira absolutamente elegante, de uma maneira absolutamente simples, de uma maneira absolutamente equilibrada. É fácil? Não. Sabe, Damião, muita gente gostaria de ter a vida que Chico teve, assim, de póstuma, né? Tudo aquilo que se fala quando o Chico desencarna. Mas muito pouca gente gostaria de levar a vida que ele levou. Tomar uma cusparada no rosto, comer metade de uma barata dentro de uma maionese, colocá-la de lado para que a dona da casa não visse. Conseguir suportar sofrimentos. Ele tinha alguns problemas na cabeça e um olho machucado, sem falar para os outros. E um dia que ele para de psicografar, aparece Emmanuel para ele. Diz, por que parou? Ele diz, o olho está sangrando e dói bastante. E Emmanuel diz a ele, e o outro olho? E ele abaixa a cabeça e compreende que havia ainda um olho para que ele continuasse a exercer o seu trabalho. Talvez para nós, sabe, Damião, falte-nos isso. Falte-nos enxergar que todos nós temos um segundo olho. Um segundo olho de trabalho, quando podemos ajudar alguém numa sopa de domingo. Um segundo olhar para alguém que vai a um centro espírita e consegue fazer o seu atendimento fraterno, o tema é esse hoje, de uma maneira absolutamente voluntária, fraterna, educada, gentil, e consiga voltar para casa com a sensação de dever cumprido. É bom, é gostoso, gente. É agradável fazer isso. Pensando dessa forma, fica mais fácil nós entendermos que atendimento fraterno precisa ser feito de maneira altruísta e não egoísta. Uau! Estou chegando perto de 43 minutos, Damião. Eu estou tentando ver se eu consigo fechar no tempo. É lógico que demora muito mais do que isso, gente. Vocês até me perdoem. Mas nós vamos ter que ir fechando isso. E acho que para fechar isso, acho que dá tempo de deixar um versinho de novo, né? Vamos lá? Por que não? Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora de recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, meu irmão. Recomece a levantar. Braulio Bessa. Acho que é isso. Uau! Falei demais. Nossa, Almeida Júnior falou de atendimento fraterno aqui no programa Sensibilidade. Olha, Almeida Júnior, muito legal, né? Porque, na verdade, o bacana, né? Que você foi conversando, trazendo muitos poemas e aquilo, né? Trazendo muitos ensinamentos aí sobre o atendimento fraterno, viu? Gratidão, 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 Almeida Júnior. Bom, ficamos felizes com isso. Que Deus proteja você, gente. Vou dando um tchau por aqui. E até uma próxima aí, se Deus assim o permitir, viu, gente? Um abraço fraterno. O atendimento é fraterno. Um abraço também, Oé. Um abraço também.
Almeida Júnior, obrigado, gratidão. E espero nos encontrarmos muito em breve para a gente poder contar mais histórias e outros temas. Gratidão. Um grande abraço. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.